Olá, espero que estejam todos bem. Eu sou a professora Edna, da Secretaria de Educação do Estado de Goiás, e quero conversar com vocês sobre a proposta de desenvolvimento de papel artesanal como fonte de renda para alunos de um colégio de tempo integral em Itumbiara, Goiás. Temos como colaboradores a Ayanda Ferreira, Renato Gomes, Jennifer Rodrigues, Adriane Tavares, Ana Carolina, Cláudia Maria e Fabrício Queiroz. O papel é uma manufatura que faz parte da rotina da humanidade, ocupando assim um espaço significativo no contexto histórico. A sua invenção data do ano 150 por um oficial da corte chinesa, a partir do papiro. Os chineses usavam fibras de árvores e trapos de tecidos cocidos e esmagados para a fabricação do papel. A massa resultante era espalhada sobre uma peneira com uma moldura de bambu e depois essa massa jogada em um pano esticado e submetida ao sol para um processo natural de secagem. Somente no século XI é que essa novidade foi introduzida pelos árabes na Espanha e assim espalhou-se pelo Ocidente. No Brasil, de acordo com o GATT 2007, a fabricação, o Brasil passou a conhecer o papel a partir de 1809, no Rio de Janeiro, e chegou a São Paulo com o desenvolvimento industrial proporcionado pela vinda de imigrantes europeus para trabalhar na cultura do café. Na sua bagagem, esses imigrantes trouxeram conhecimento sobre o processo de produção do papel. No Brasil, de acordo com o Bricolete 2012, a produção do papel ela é considerada grande, com valores expressivos de volumes para papel de embalagem, papel de imprimir e papel cartão. De acordo com a autora, nos últimos 10 anos, o país aumentou a sua produção em 34,7% de crescimento médio de 3% ao ano. Isso gerou um grande desenvolvimento socioeconômico e aumento de renda para a população, mas também trouxe um problema ambiental, causado principalmente pelo descarte incorreto. Dentro desse contexto, para tentar amenizar esse problema, algumas pessoas voltadas a essa temática trouxeram para o Brasil ideias de papel artesanal produzido a partir desses papéis que seriam descartados. E, assim, o Brasil adquiriu vários seguidores que utilizam para essa produção de papel produtos vegetais das mais diversas naturezas e, assim, não agridem o ambiente. Temos em Itumbiara, Goiás, o Centro de Ensino de Tempo Integral Dom Veloso, que trabalha com seus alunos as diversas temáticas, e dentro dela, a consciência ambiental. Essa consciência, assim como vários outros assuntos, são discutidos dentro dos componentes curriculares e dentro do ensino integral, existe o que é chamado de núcleo diversificado, onde são oferecidas disciplinas para o desenvolvimento da pesquisa acadêmica em qualquer área de atividade e de conhecimento, para que o aluno possa ter contato com essa facilidade de pesquisa, oportunizar, conhecer a pesquisa e pesquisar de forma correta. Dentro desse contexto, trabalhando a consciência ambiental, alunos do segundo ano se uniram para formar grupos de estudo a partir de leitura de artigos científicos das diversas áreas, e dentro desses grupos de estudo, eles criaram grupos para desenvolver o projeto Empreender. Esse projeto, ele consiste na geração de renda para estes estudantes, assim para suas famílias, a partir da produção de materiais alternativos, como a produção de vassoura ecológica a partir de garrafa PET, a produção de sacola retornável, a fertirrigação utilizando água de reuso da própria escola, produção de embalagens alternativas, produção de dispersantes naturais, produção de bioflutuantes e produção do papel artesanal, que no caso é o estudo da nossa proposta.
Dentro desse contexto, e sendo no ano de 2020, em plena pandemia, os alunos inicialmente começaram com as pesquisas bibliográficas, anotando os principais pontos dos artigos lidos para compor a metodologia de seus trabalhos, aguardando uma melhora nos números de casos para que em 2021 pudessem ser executadas, então, os projetos por eles elaborados. Assim, o objetivo geral desse trabalho é produzir papel artesanal a partir de embalagens de papelão, de cascas de raízes tuberosas de beterraba, cenoura, batata doce e do fruto chuchu, que seriam descartados no lixo comum pela cantina da escola, auxiliando, então, dessa forma, na sobrecarga do lixão da cidade de Tumbiara. Os trabalhos serão conduzidos no Laboratório de Ciências Naturais, onde ocorrerá a coleta do material das caixas de papelão na secretaria da unidade e das cascas das tuberosas, assim como do fruto na cantina. A produção do papel, ela se dará por meio de escala artesanal, se baseando principalmente na proposta de Bus, de 1991, para a fabricação desse papel artesanal. Nessa projeção, nós temos uma tabela que demonstra quais são os materiais utilizados nessa proposta e os setores de dentro do CEPI que eles serão obtidos. Os papelões, como dito anteriormente, será recolhido da secretaria e comporá a massa do papel. Já as cascas das raízes tuberosas será obtida na cantina escolar, também para fazer a massa do papel. Melão, melancia, pepino, tomate, linhaça e trançagem serão obtidas através da cantina escolar para ser utilizado como dispersante natural. O vinagre será obtido na cantina para branqueamento e tingimento. A água oxigenada, volume 20, será obtida no laboratório para servir de amolecedor das fibras naturais. O hipoclorito de sódio obtido pelo almoxarifado será usado como branqueador. Sementes germináveis serão usadas no papel artesanal, serão compradas nos supermercados da cidade, assim como os corantes naturais que serão utilizados no tingimento. E o mimo de Vênus e a malva cheirosa serão utilizados como dispersante natural, sendo obtidos em canteiros da cidade. A lavagem das fibras, né, ela se dará por meio da preparação dessas fibras. Então, essas fibras elas serão lavadas em água corrente. Essa água corrente ela será mantida em um reservatório do tipo tanque, que estará tampado, para que essa água possa ser utilizada na fase da preparação da massa de papel ou então da própria manufatura do papel. Após a lavagem, as cascas deverão ser acondicionadas em recipiente de vidro, que vai ser tampado com panos de cera, que também serão produzidos por alguns alunos da unidade, e posteriormente essa massa será armazenada em refrigerador. A preparação da massa laboratorial das cascas, ela vai seguir a metodologia de Silvia Oliveira, em que serão colocadas 50 gramas de cada exemplar em 1 litro de água para ocorrer o amolecimento dessas fibras. A 500 ml de água e 35,7 ml de água oxigenada, uma concentração de 71,4 mililitros por litro. Essa solução deverá ser adicionada às cascas e aquecida por aproximadamente 5 horas numa temperatura de 200 graus em um agitador magnético. Após essas 5 horas, a massa obtida deverá ter um aspecto homogêneo. Já em relação a esse procedimento, essa massa será transferida para uma peneira, será coada, depois lavada em água corrente para tirar totalmente o cheiro da água oxigenada. Novamente, essa água será reservada num tanque para ser utilizada ou no projeto de irrigação. Esse projeto de irrigação é para a plantação de feijão, milho e soja, ou para a lavagem dos pátios. Desculpa.
Terminada a lavagem, as fibras serão colocadas num recipiente de plástico, serão maceradas com força moderada e depois haverá o quê? O armazenamento delas em recipiente de vidro e colocadas no refrigerador. Já a massa de papelão, ela se dará por meio da inspeção do material. Então, o material será vistoriado para que não tenha nenhum tipo de cola ou fita adesiva, e após elas serão recortadas em tamanhos menores e colocadas no recipiente com água por cerca de 48 horas, para que ocorra o umedecimento das fibras, conforme a metodologia de Silva e Oliveira. Em relação aos dispersantes, esses serão usados raízes de mimo de Vênus e da malva cheirosa, além das sementes de linhaça, de trançagem, melão, melancia, pepino e tomate. Para obter esse dispersante, as raízes serão esmagadas por meio de uso de um martelo e, em seguida, as mesmas deverão ser acondicionadas em uma bacia plástica de 10 litros para uma correta embebição em água por aproximadamente 12 horas. Para a obtenção dos dispersantes das sementes, será utilizada a mesma metodologia, só que serão fervidos em agitador magnético por 10 minutos, 20 gramas de semente para cada 250 ml de água. Depois dessa fervura, o material será passado por uma peneira e, após o esfriamento, armazenado em um recipiente de plástico armazenado em refrigerador. Essas sementes trituradas e peneiradas serão utilizadas na produção de farinha, para que sirva também de alimento para os discentes. Assim, as mesmas serão secadas em estufa convencional de secagem e esterilização por um período de 3 horas a uma temperatura de 30 graus. Após, as mesmas serão acondicionadas em um liquidificador industrial até a obtenção do pó. Já na fase de utilização do dispersante natural, como grupo controle para os resultados, serão utilizados 15 ml de acetato de purvinina, que é a cola branca, em 20 gramas de papelão. Ambos serão homogeneizados em um liquidificador por cerca de 8 minutos. Essa produção do papel ela vai se dar em diferentes porcentagens, de acordo com Silvia Oliveira, sendo 100% de papelão, 80%, 50% e 30%. Sendo que as mesmas serão homogeneizadas no liquidificador por um período de 5 minutos e haverá uma replicata, serão realizadas 3 replicadas. Para confeccionar o papel será utilizada as recomendações de Bush, de 1991, para todas as amostras e para todos os percentuais, assim como para todos os tipos de fibras vegetais e todos os tipos de dispersantes naturais. Por isso, a importância da presença dos alunos no laboratório de ciências. Tanto as fibras vegetais quanto o papelão amolecido e água serão colocados no liquidificador industrial, na rotação baixa a média, para ser homogeneizado, para que se alcance uma polpa de consistência macia e uniforme. Nessa ocasião, será adicionado sementes de flores ou de vegetais, para que esse papel artesanal também seja um papel semente. Após esse procedimento, a massa será transferida para uma bacia de plástico, de um tamanho que caiba o molde que será utilizado para a produção do papel. Nesse momento, será introduzido o dispersante natural produzido, a massa será homogeneizada e deixada em repouso. Para a produção de papel mais grosso, deverá ser acrescentada mais polpa bacia. Retirada essa massa com o molde, ocorrerá o quê? A etapa de secagem do papel numa estufa convencional na temperatura de 30 graus. Ressalta-se que a água utilizada em todo o processo será utilizada para a produção de novos papéis, sendo a mesma passada por uma peneira para a retirada de massas de polpas, que porventura venha ficar no fundo da vasilha. E essa polpa será, então, descartada no lixo, porém a água é utilizada novamente para a produção de novos papéis. Nessa fase de produção do papel artesanal, também serão testadas técnicas de branqueamento e tingimento dos mesmos nas amostras supracitadas, para a verificação de qual fibra aceita melhor as duas técnicas.
Para o branqueamento da fibra, serão colocados 15 ml de hipoclorito de sódio para cada 2 litros de pasta, num prazo de 2 horas ou até alcançar o tom desejado. Para a neutralização do material, serão acrescentados 50 ml de vinagre e deixar em repouso por 20 minutos. Depois acontecerá a lavagem mesmo e essa água residuária será utilizada para lavagem de pátios e banheiros. Para o tingimento, serão utilizados 20 gramas de pigmento natural, que pode ser o café, o urucum, o açafrão, o anil, em 1 litro de água. Preparada a tinta natural, essa será misturada à polpa e fervida por uma hora. E depois deixada no repouso de 12 horas. Passado esse tempo, essa pasta será lavada e a água armazenada para posterior uso da lavagem dos pátios. Para fixar a cor, deverá ser adicionado 15 ml de vinagre em 2 litros de água por 30 minutos. Então, para que isso aconteça, para que o processo do Projeto Empreender venha a acontecer, é necessário o retorno das aulas presenciais ou híbridas em relação a 30%, desde que sejam também autorizadas pela Secretaria de Educação de Goiás. E aí, então, a partir disso, ocorrerá o desenvolvimento desse projeto, esperando como resultado desenvolver no aluno e na comunidade características empreendedoras por meio da fabricação de diferentes tipos de papéis artesanais, assim como sensibilizar e despertar o interesse de todos pelo meio ambiente e espírito empreendedor, enfatizando que é possível gerar renda e contribuir para a preservação do meio ambiente. Assim, espera-se também criação de base de dados quantitativos dos produtos fabricados, fortalecimento da cooperação técnico-científica entre o Instituto Federal de Goiás e os órgãos gestor, regulador, fiscalizador e entre a comunidade local e áreas afins, além de produção de artigos científicos para revistas especializadas e apresentação em seminários, simpósios e congressos para a divulgação dos resultados obtidos. Aqui nós temos parte de algumas referências utilizadas na nossa proposta, realizada pelos alunos da escola, e no mais eu quero agradecer a todos pela participação e deixar para vocês o meu muito obrigada.